Olá, seja bem-vindo. Eu sou o professor Abendi e neste vídeo eu vou mostrar um pouquinho do GeoGebra, o uso do GeoGebra no estudo de funções. É uma coisa muito rápida, né? Só uma ideia inicial. Eu vou começar compartilhando aqui a minha tela com você, que está me assistindo. E aqui está, né? Temos aqui um quadro de aula. Mas a ideia desse vídeo é tentar ajudar professores que estão ainda iniciando o uso do GeoGebra nas suas atividades. Eu mesmo sou esse professor, eu não sou nenhum expert, né? Mas eu, na medida do possível, tento sempre utilizar. E também para alunos, estudantes do ensino médio que vão estudar função, que queiram utilizar o GeoGebra para entender melhor toda a dinâmica das funções. Então, eu vou começar aqui com uma apresentação rápida. Vamos falar aqui da função linear, né? A função do primeiro grau. A forma geral com que o professor apresenta essa equação da função para o seu aluno é y igual a x mais b. Então, numa função, o y varia em função de x, né? Assim que a gente aprende lá no ensino médio. A forma básica é essa. X é a variável independente e y é a variável dependente. Então, o valor do y depende do valor do x. Por isso que é uma variável dependente. Então, nós temos aqui, olha, na função, ó, o y e o x são as variáveis. E o a e o b são os coeficientes numéricos. São números na função. Então, por exemplo, você vai ter uma função assim, ó, y é igual a 3x mais 2. Então, o a vale 3, o b vale 2. Bom, mas o que significa esse a? Esse a, que aqui eu exemplifiquei com o número 3, ele é o coeficiente angular. Ele é que vai determinar qual... Pensa lá no plano cartesiano, né? Você tem o eixo x horizontal, o eixo y vertical. E a gente consegue ver isso aqui já no GeoGebra. Olha só o GeoGebra aqui, né? Você já consegue ver aqui o plano cartesiano. Então, aquele coeficiente a, que eu exemplifiquei ali com 3, ele vai dizer qual é a inclinação da reta, porque aquela equação do primeiro, aquela função de primeiro grau, ela vai determinar no plano uma reta. Ela é a equação que representa uma reta. E aí, qual a inclinação dessa reta em relação ao eixo horizontal, que é o eixo x? Aquele coeficiente b, ele vai determinar, olha o b aqui, aqui eu exemplifiquei com 2. Ele vai determinar se essa reta vai estar localizada mais para cima ou mais para baixo, ou seja, o local onde ela toca o eixo Y, que é o eixo vertical. Então, a minha sugestão para você que vai utilizar e vai tentar entender melhor a dinâmica, não só para aquele exemplo que é o 3x mais 2, mas para qualquer que seja, é colocar aqui no GeoGebra, olha, nessa janela de álgebra aqui, começar trabalhando aqui com controle deslizante. Então, vou digitar assim, ó, A igual, e dou Enter. Então, ele já apareceu aqui para mim, ó, já mostrou aqui para mim um controle deslizante. Se eu clicar aqui nessa bolinha branca, ó, ele vai aparecer no plano cartesiano aqui para mim, tá? Na parte gráfica. Mas eu vou ocultar. Então, ele aparece aqui, olha, de menos 5 a 5. Eu posso configurar isso aqui e dizer que eu quero de menos 10 a 10, ou de 0 a 10. Quando eu movo esse ponto aqui também, olha, para cima, né, para a direita ou para a esquerda, quer dizer, aumentando ou diminuindo o valor desse número A aqui, aquele ó, A igual a 1, ele está localizado em 1. Mas eu posso mudar esse valor no limite de menos 5 até mais 5. Se eu configurar, esse limite pode ser diferente. E a maneira com a qual vai mudando, vai aumentando ou vai diminuindo, a gente chama de incremento. Então, você pode mudar esse incremento para ele fazer de meio em meio, para ele mudar de 1 em 1, ou de 0,1 em 0,1. Aí é você que vai escolher. Aqui, eu sou capaz de dizer que ele vai de meio em meio. Ah, não, aqui, olha, eu cliquei aqui e ele está mudando todos, tá vendo? Então, eu vou parar, vou posicionar 2,05. Vamos colocar aqui no 2. Opa, pode ser. Ah, mas é o incremento dele. Então, vou aqui no 1. A igual a 1. Porque ele está configurado ali para um incremento de meio. Olha, vou tentar mudar aqui. 1,5, 2. Eu não sei se você que está assistindo o vídeo consegue ver aqui no alto, olha, A igual a 2.
Aí eu estou indo na setinha aqui, ó, 2,5, 3, 3,5, mas eu vou voltar lá para 1. Muito bem, agora vamos fazer, lembra que a função é ax mais b? Agora, olha, o b. B igual. Fiz outro controle deslizante, igualzinho. E agora nós vamos digitar, aqui na janela de álgebra, a função, a forma geral da função linear, que é y igual a x mais b. Então, ó, y igual a x mais b. Então, observe, olha, eu digitei aqui a x mais b, ele já me deu uma reta aqui, tá vendo? Já colocou aqui uma reta. Quando eu der Enter, observe que aqui o A está posicionado em 1 e o B está posicionado em 1. Então, quando eu der Enter, o A e o B serão substituídos aqui pelo 1. Eu vou dar Enter, está aqui. Então, 1x, x, né? Não se escreve 1x, né? 1 porque 1 vezes x é x. Então, y é igual a x mais 1. Está aqui a reta do y é igual a x mais 1. Então, se eu mexer no B, lembra que o B, esse coeficiente B, ele que diz onde a reta vai tocar o eixo y. Então, eu estou com o eixo y aqui no 1, porque o b está em 1. Se eu mudar o b para 2, ó, 1,5, 2. Ele vai tocar aqui no 2. Se eu mudar para o 2,5, ó, ele está aqui entre o 2 e o 3, é o 2,5. Então, a gente pode ir diminuindo esse valor. Tá vendo? Aqui, por exemplo, ó, o b agora é menos 3. Então, ele toca aqui em menos 3. E esse coeficiente A, que é o coeficiente angular? Então, você pode ver que essa aqui é uma reta crescente, porque quando você pensa da esquerda para a direita, de baixo para cima, no plano cartesiano, ela está crescendo. Se eu mexer nesse coeficiente A, então agora eu vou mexer no A. Então, estou aqui com a setinha do computador, olha. Olha o ângulo como é que muda aqui. Olha o ângulo da inclinação entre o eixo X, como já ficou maior. Então, ó, agora eu vou fazer que ele fique menor. Eu vou voltar lá para o zero. Ó, 1,5, 1, meio, coeficiente meio. Olha, o ângulo aqui já é bem menor em relação ao eixo X. Agora vai para o zero. Ó. Quando eu coloquei no zero, ficou aqui embaixo, em preto, uma. Eu vou até trocar essa cor aqui da função. Ó. Configurações, ó, cor. Deixa eu tirar minha imagem daqui. Cor, vamos colocar aqui um vermelho. Tá, então troquei a cor vermelha só para chamar mais atenção aqui. Então, observe que se o coeficiente A vale zero, é porque o ângulo de inclinação ali é zero. Então, aí tem a ver com tangente, tá? Tangente de zero é zero. Vira uma reta horizontal, que a gente chama lá de função constante. Bom, agora vamos passar para o negativo, olha. Então, o negativo está aqui, olha. Menos meio, menos um. Quando eu coloco menos um, observe que o ângulo de inclinação, ele passou de 90 graus aqui, ó. Ele é superior a 90 graus. E a reta é decrescente. Então, se o coeficiente A, o professor normalmente vai lá para o quadro explicar essas coisas para o aluno, aí ele fala assim: olha, quando o coeficiente A for positivo, a função é crescente, quando for negativo, a função é decrescente. Então, observe que você consegue ver isso aqui de uma maneira dinâmica, só mudando, ó, o valor do A. Estamos de menos 2,5, eu vou levar para o zero novamente, ó, uma reta paralela ao eixo X, uma função constante, e agora positivo, olha, ela já é crescente. Bom, a gente pode fazer isso também, eu vou ocultar essa reta, a gente pode fazer isso também para a função quadrática. A função quadrática, o gráfico, a forma da função quadrática vai ser essa aqui, ó. A forma geral, né? Y, cadê minha caneta? Opa, tá aqui. Y é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Então, nós temos coeficientes A, B e C. O A e o B eu já tenho ali, eu vou aproveitar eles. Eu preciso, então, criar o C. Então, nós temos aqui, ó, vou criar aqui na caixa de entrada, C igual. E agora, eu vou escrever aquela forma geral, que é Y igual a X. Ó, para eu digitar o quadrado, eu tenho que usar o circunflexo e o 2 do quadrado.
Então, ele ficou pequenininho ali em cima, ó, ax ao quadrado. Para aquele cursor sair lá do expoente, eu tenho que andar com a setinha para o lado. Aí mais bx mais c. E dou Enter, e nós temos aqui a nossa função quadrática, que é uma parábola, né? O gráfico é uma parábola voltada para cima. Então, a gente consegue mexer aqui na janela de visualização, olha só, para enxergar melhor. Aqui, ó, aí você, tá? Você tem essa possibilidade. Muito bem. Então, nós temos aqui uma parábola. A gente consegue ver aqui nesse caso que a parábola ela tocou o eixo x em dois pontos, seriam os zeros da função. Né? Quando você iguala a zero essa função, ax ao quadrado mais bx mais c, iguala a zero e resolve a equação do segundo grau, você vai achar as raízes aqui. São os pontos onde ela toca. Então, o coeficiente A, se ele for positivo, ela é côncava para cima. Se for negativo, é côncava para baixo. Aqui o coeficiente A está em 1,5. Eu vou trazer aqui para 1,5, que a gente já nem viu direito, né? Ó, isso aqui eu uso aquela rodinha do mouse para poder mexer aqui nessa janela. Então, meio, vamos agora para o zero, olha. Se o A for igual a zero, ax ao quadrado. Se o A for zero, 0x ao quadrado é zero. A função não é quadrática. A função vai ser linear. Por isso virou uma reta. Mas vamos agora para o menos meio e o menos 1. Então, mais uma vez, ó, vou ajustar aqui a nossa janela de visualização. Olha a parábola côncava para baixo, porque o coeficiente A é menos 1. Tá? Olha só o coeficiente C. O coeficiente C, ele vai te dizer onde a parábola toca o eixo x. Aqui está em 1, né? Então, eu vou aumentar aqui, olha, não, perdão, onde ela toca o eixo y, tá? Onde a parábola toca o eixo y. Então, olha só, a função verde aqui vai tocar o eixo y entre o 0 e o 2, ali deve ser o 1. Deixa eu mexer aqui nessa escala de novo, ó. Aqui apareceu. Tocou no 1. Tocou aqui no 1. Então, se eu mexer no coeficiente C, olha só, 2. Ó, o C agora é 2. Tocou no 2. Eu vou levar o 3. Aqui, ó, tocou no 3. Vou levar o 5. Aqui, ó, tocou no 5. E se ele for negativo, observe, ó, aqui a parábola já não toca o eixo x, ou seja, quando você calcula o discriminante delta, ele vai ser negativo, porque não vai ter interseção com o eixo x. E aqui está no 2,5, né? Deixa eu passar para o menos 3. Olha, aqui a parábola tocou o eixo y no menos 3. Né? E vamos mexer aqui no coeficiente b. Deixa eu só colocar essa parábola mais para cima. Vamos mexer no coeficiente b aqui. Ó. O coeficiente b, ó, vai te dizendo se ela está, né, indo mais para a direita, mais alta, mais baixa. E assim vai, tá vendo? Bom, então, com este vídeo, eu quis mostrar isso. Que tanto o professor fazendo as suas demonstrações, suas apresentações, quanto o aluno depois estudando, ele pode utilizar o GeoGebra para entender melhor a coisa como funciona. E eu acredito também que para o professor a aula fica mais interessante, mais dinâmica. Né? Você consegue, imagino, que o professor, nesse caso, ele vai ter um projetor, uma televisão, para fazer isso para todo mundo assistir. Né? Uma coisa interessante também é que os alunos têm acesso. O GeoGebra é uma plataforma gratuita e sei lá, ele pode, né, pode explorar tudo que ele quiser aqui. Eu vou mostrar uma última coisa antes de encerrar o vídeo. Eu vou abrir aqui, olha, eu estou conectado na minha conta no GeoGebra, e lembrando que o GeoGebra é gratuito. Então, esses aqui são alguns materiais que eu produzi, né, para as minhas aulas. Então, nós temos aqui, por exemplo, olha, parece uma brincadeira, tá? Mas você vê aqui uma mesa, né, com uma bolinha em cima. Então, eu vou dar aqui iniciar, a bolinha está percorrendo em cima da mesa e olha só, vai cair no chão, tá? Aí, ó, de novo, ela voltou, vai e cai no chão, tá? Ela vai repetindo esse movimento. Eu posso configurar para ela não repetir o movimento quando cai no chão, para. Então, parece só uma brincadeira, né? Eu vou pausar aqui, ó. Então, parece só uma brincadeira, né? Mas não é. Na verdade, para construir isso aqui, eu precisei
de uma função linear quando ela anda em cima da mesa, e quando ela cai no chão, o movimento aqui é uma curva de parábola, né, côncava para baixo. Isso aqui é interessante, por exemplo, para o professor de física, quando fala de lançamento horizontal, né? Se você faz o lançamento horizontal, ela começa na horizontal, só que quando ela perde esse apoio aqui da mesa, ela sofre a força da gravidade, né? Então você tem a força com que você empurrou a bola, né, que vai na horizontal, então são aquelas duas forças aplicadas sobre a bola, a horizontal e aquela força da gravidade que vai fazendo com que a curva seja uma parábola. Bom, eu vou mostrar aqui uma outra coisa que eu fiz aqui também, olha. Abrir aqui, olha, um sapo pulando, né? Parece uma brincadeira só. E eu vou iniciar aqui e aí você vê o sapo pulando, né? É uma bobagem, um sapo pulando, tá? Mas olha só, para construir esse sapo pulando, eu precisei aqui do auxílio, aqui, ó, eu vou clicar, tá vendo? A curva que aparece é uma função módulo do seno de x. Então, eu precisei utilizar uma função, que é o módulo do seno de x, né, uma função trigonométrica, para poder fazer esse desenho do sapo pulando. Também, uma coisa que eu gosto muito, que eu utilizo aqui nas minhas aulas de matemática financeira, é esse gráfico aqui, quando eu faço a demonstração da diferenciação entre juros simples e compostos. Então, eu vou trazer o controle deslizante aqui para fora, ó. E quando eu iniciar o controle deslizante, ele vai mostrar o crescimento do dinheiro, né, o mesmo valor aplicado. Aqui eu usei R$ 100, durante 4 meses, com uma taxa de 10% ao mês. Como o dinheiro cresce com juros simples e como o dinheiro cresce com juros compostos. Então, eu vou agora, ó, ligar o controle deslizante e você pode ver que as funções de juros simples e juros compostos vão crescendo. Então, você tem aqui em vermelho. Ó, em vermelho, juros compostos, em verde, juros simples. Então, você pode ver que no início, aqui, ó, até no primeiro ponto, que é o A e o E, esses pontos coincidiram, aqui, no final do primeiro mês, o montante é o mesmo. Mas, a partir daí, juros compostos, ele vai crescendo mais rapidamente do que juros simples. Uma coisa interessante também é que eu consigo, mudando aqui a escala um pouquinho, deixa eu diminuir aqui. Agora eu vou aumentar bem aqui o eixo X, tá? Não consegui aqui, mas o que eu queria era mostrar, né? Senão esse vídeo vai ficar muito longo, vou ter que fazer corte aqui. Eu queria mostrar que, como até o final do primeiro mês, como os juros compostos começam rendendo menos que os juros simples. E aí ele vai se recuperando para igualar lá no final do primeiro mês, né? E aí eu tive dificuldade de fazer essa demonstração aqui agora. Bom, mas é isso. Então, com esse vídeo, eu espero ter incentivado professores a utilizar e incentivado os alunos também a explorar o GeoGebra para entender melhor o estudo, não só de funções, mas lá no GeoGebra você tem uma infinidade de coisas para utilizar, para aprender, para fazer, inclusive utilizar material de outros professores. Todos os materiais são livres, né? A gente não paga direito autoral por nada. Muito obrigado. Tchau.